do Senhor, queridos, é um grande privilégio poder estar com os irmãos mais esse dia e poder compartilhar da palavra do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero compartilhar um texto em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 5 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da morte é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem de forma alguma agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, queridos? Esse texto ele fala de uma forma bem clara sobre algo que nós como cristãos carregamos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa trajetória cristã, que é a nossa luta contra a carne e o espírito. Isso é uma luta constante do cristão, é algo que nós vamos, por toda a nossa vida, por toda a nossa história, nós vamos guerrear, vai haver essa guerra, vai haver esse conflito, porque por natureza, nós somos tendenciosos ao pecado, tá? A nossa natureza é uma natureza pecaminosa e nós somos tendenciosos ao pecado. O homem natural, ele caminha sempre em direção ao pecado. É o Espírito Santo de Deus que nos centraliza, é o Espírito Santo de Deus que nos coloca no prumo, no centro da tua vontade e do teu querer. Mas esse texto é bem interessante porque no verso de número 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Ou seja, aqueles que são tendenciosos à carne, eles cogitam das coisas da carne, ou eles vivenciam as coisas da carne, as paixões da carne. Em Gálatas, capítulo de número 5, diz, né, que são os frutos da carne, né, aquilo que a carne produz, que é inimizade, que é contenda, lascívia e tantas outras coisas que são os frutos, né, o fruto da carne, aquilo que ela produz na vida do ser humano. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas porém aqueles que se inclinam para o Espírito, cogitam e falam das coisas do Espírito. Existe um texto na palavra do Senhor que diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, repleto, pleno. Se a nossa vida está cheia do Espírito Santo, se a nossa casa, a nossa família está repleta da presença do Senhor, nós vamos exalar a presença de Cristo na nossa geração. E o texto continua: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito traz vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou, os que estão na carne não podem de forma alguma agradar a Deus. Queridos, isso eu e você precisamos ter muito alicerçado nas nossas vidas e no nosso coração. Porque o evangelho que nós vivemos, a palavra que nós pregamos, não é uma palavra de negociata, não é uma palavra de toma lá da cá. A palavra do Senhor é bem clara. Portanto, os que estão na carne não podem de forma alguma agradar a Deus. Ou seja, se você vive nos prazeres da carne, se você vive naquilo que a carne tem produzido na sua vida, eu tenho uma triste notícia para te dar: de forma alguma você agrada a Deus. Você pode ir à igreja, você pode ir ao culto, você pode levantar as suas mãos, você pode até tomar santa ceia,
mas você não vai estar agradando o coração de Deus. Muito pelo contrário, você vai estar desagradando o nosso Mestre. Querido, você precisa ter isso no seu coração, enraizado no seu coração. Os que vivem as paixões da carne não podem agradar a Deus. Não podem. E se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A marca de Cristo precisa estar sobre você. A marca de Cristo precisa estar sobre a sua família. A marca de Cristo precisa estar sobre a sua casa. Talvez o Senhor me trouxe aqui nesse dia para dizer isso para você. Talvez você precise ouvir isso hoje. Quando nós estamos vivendo os prazeres que a carne produz, eu não agrado ao Senhor de forma alguma. Muito pelo contrário, eu desagrado ao Senhor. Porque nós que vivemos por Cristo e para Cristo, precisamos estar sempre, sempre, sempre buscando a cada dia mais a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Querido, talvez hoje seja o dia de decisão na sua vida e você precise tomar uma postura de crente, de servo, de filho de Deus e dizer assim: eu não aceito mais viver as paixões da carne sobre a minha vida. Eu quero viver plenamente para Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa e a sua família. E você possa refletir nesse texto. Porque os prazeres da carne, aqueles que cogitam, que se inclinam para a carne, eles falam, cogitam das coisas da carne. Mas os que falam, se inclinam às coisas do Espírito, esses sim falam aquilo que o Espírito está repleto. E que Deus abençoe a sua vida e você possa refletir esse Espírito maravilhoso de Cristo sobre essa geração. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo Gotas da Palavra. Deus abençoe, queridos.